professores da UFPR estiveram reunidos no dia 6 de outubro para uma Assembleia Geral Extraordinária. Os presentes debateram o pacote da autonomia universitária e deram continuidade à discussão do segundo ciclo sobre a carreira docente proposto pelo Antissindicato Nacional. O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Leia, comentou o que simboliza o pacote da autonomia universitária proposto pelo governo federal para toda a comunidade acadêmica. Para o docente, o projeto contraria o conceito de autonomia universitária estabelecido na Constituição de 1988. Para o movimento docente, a autonomia está relacionada essencialmente à proteção institucional que a universidade deve ter para que ela possa ser um espaço de livre produção do conhecimento. E para isso, a universidade deve simultaneamente poder se autogovernar e a universidade deve poder reescrever as suas próprias leis, respeitando, obviamente, os termos da Constituição Federal, mas não mais do que isso. Então, para o movimento docente, assim como para a luta histórica da universidade, a autonomia é um valor fundamental sem o qual nós não podemos pensar na universidade como um lugar que pode indagar, pode problematizar a forma de relação com a natureza, a sociedade. Por isso, então, a autonomia é uma questão essencialmente política, porque sem autonomia nós não temos uma universidade livre. O projeto de autonomia, que o governo não está discutindo, porque ele fez por medida provisória, contradiz profundamente isso, porque aumenta a subordinação da universidade aos interesses particularistas. O conceito de autonomia que o governo apresentou na medida provisória pressupõe a existência de um centro de gravidade na universidade, que seria o grande espaço de poder, que seria uma fundação privada. Portanto, esta fundação privada mediaria as relações na produção do conhecimento e, portanto, a universidade passa a viver uma situação oposta à autonomia, que é de heteronomia. Ela depende da mediação com o mercado para produzir conhecimento. Então, na realidade, a medida provisória é um duro ataque à autonomia universitária. A rejeição integral do pacote de autonomia universitária foi reafirmado pelo plenário. Além disso, as discussões realizadas nas assembleias da PUF-PR devem ser encaminhadas para a reunião do setor das federais. Durante o encontro, os docentes também discutiram a reestruturação da carreira. Dando sequência ao debate iniciado no encontro anterior, os docentes debateram sobre a carreira única, cargo único e estrutura. A minuta do projeto de lei que regulamenta a carreira foi distribuída tanto para o Sindicato Nacional quanto para a Associação dos Reitores, a ANDIFES. Enquanto o ANDES propôs uma metodologia para que a discussão sobre carreira fosse coletiva, na UFPR a metodologia da ANDIFES não se deu da mesma forma. Quais os problemas dessa metodologia? Primeiro, é uma metodologia que transforma a análise disso aqui como uma análise individual. No momento que as pessoas leem e respondem por e-mail para o diretor do setor, elas não têm uma noção do que significa o impacto disso para a universidade. Elas analisam o impacto disso pessoalmente, como se a carreira da universidade fosse regida pelas imposições que ela faz sobre cada indivíduo. Ela é muito mais que isso. Nosso objetivo não é analisar ponto a ponto o projeto do governo e propor modificações ao projeto do governo. Nós fazemos também essa análise aqui, mas tem premissas muito mais importantes. A primeira, a gente considera na PUF, no Antissindicato Nacional, que a carreira do professor acaba ditando o modelo de universidade que ele, no cotidiano, constrói. Como a gente acaba construindo o nosso cotidiano em função de restrições impostas à nossa carreira, esse nosso cotidiano constrói a universidade, ou seja, há um impacto muito grande sobre a carreira do professor e a universidade que ele constrói no dia a dia. O projeto de lei cria mais obstáculos para a progressão na carreira e achata os salários dos professores, além de impor uma sobrecarga do trabalho docente com a exigência de um número maior de horas ministradas em sala de aula. O projeto como está tem que ser rejeitado no todo, mas algumas ideias que estão ali já são compradas da própria luta do movimento. E mais que isso, fazer uma agenda, que essa agenda permitisse uma articulação de mobilização, ao mesmo tempo que a gente informa a categoria, ouve suas impressões e análise e vai construindo a posição do sindicato. Entre os encaminhamentos da Assembleia estão a defesa da existência de um cargo único dentro das universidades e o ingresso dos docentes por concurso público. Outra reivindicação dos professores é que o ingresso no início da carreira não deve ocasionar nenhuma perda em relação à malha salarial atual.